bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa segunda parte da nossa aula sobre ecossistemas aquáticos, onde a gente vai discutir aqueles ambientes que a gente classifica como ambientes ducícolas. O que essa palavra ducícola quer dizer? A palavra ducícola faz referência à água doce, ou seja, rios, córregos, lagos, lagoas e por aí vai, são todos exemplos de ambientes ducícolas. A gente separa esses dois ambientes devido a uma característica que vai diferenciar muito facilmente esses dois ambientes. Os ambientes lóticos, que são os ambientes como os rios, são os ambientes como os rios, córregos e afins, eles apresentam uma característica marcante que é a questão da correnteza. Enquanto que os ambientes lênticos, que são os lagos, lagoas, né, já vão ser ambientes onde eu não percebo a presença dessa correnteza. A ausência de correnteza e a presença de correnteza vai interferir na dinâmica desses ecossistemas, principalmente por conta daqueles fatores limitantes que a gente comentou um pouquinho anteriormente, quando a gente estava falando na nossa aula dos ecossistemas marinhos, né? Por exemplo, a questão da oxigenação. Aqui nos ambientes lóticos, que são os rios, onde eu tenho muita movimentação de água, fica uma dica que boa, hein? A palavra lótico não ajuda muito não, né? Mas a palavra lêntico ajuda para danar, né? Olha, lêntico, lembra a palavra lento, lentidão. Então, os ambientes lênticos não têm correnteza. Os ambientes lóticos têm correnteza. E justamente por conta dessa movimentação da água, dessa correnteza, o que acaba acontecendo? A gente nota que a disseminação do oxigênio se torna mais fácil. A própria movimentação da água favorece esse processo de oxigenação. Então, a gente pensar em rios com baixa oxigenação se torna mais difícil, principalmente se eu considerar aqueles rios que são caudalosos, do que comparado com as lagoas, tá certo? Aqui a gente nota uma presença maior dos produtores, e aí, melhor, não é uma presença maior dos produtores. A gente nota que aqui é mais comum eu poder citar a presença de algas pluricelulares como organismos produtores, como na base da minha cadeia alimentar, tá? Coisa que a gente não costuma falar, por exemplo, quando a gente pensa lá nos ambientes marinhos, tá certo? Obviamente, a correnteza ela vai interferir nas dinâmicas dos organismos que estão vivos aqui, né? Principalmente se essas correntezas forem muito intensas, a movimentação, a presença de seres vivos se torna mais difícil. Repare que ao tempo todo a gente vai transitando entre para um lado ou para o outro. Se tem mais correnteza, tem mais oxigênio, mas ao mesmo tempo tem mais oxigênio, é mais difícil para me movimentar, porque eu tenho que gastar mais energia para conseguir vencer a correnteza. Eu tenho menos movimentação, eu tenho menos oxigênio, aí o oxigênio começa a se tornar um fator limitante para eu poder conseguir sobreviver. Tá vendo como é que é muito delicado esse equilíbrio? Isso é normal, biologia é assim, lidar com as formas de vida envolve essas questões. Mas mesmo assim eu te garanto, o fato de a gente ter essa oxigenação maior, devido à própria movimentação, favorece que a gente note que nos rios as formas de vida vão estar presentes ali com a maior facilidade. É muito difícil discutir aqui, por exemplo, em ambientes lóticos, o processo de eutrofização. O que vai ser esse processo de eutrofização que nós vamos comentar aqui? É o acúmulo de matéria orgânica, o que vai gerar um grande impacto ambiental. Não vai ser nessa aula que a gente vai discutir as características da eutrofização, nós vamos ter uma aula própria só para falar a respeito disso, tá certo? Mas vale a pena a gente já comentar um pouquinho a respeito, quando a gente for falar um pouquinho sobre os ambientes lênticos, beleza? Muito bem. Como essa tendência de a gente ter essa movimentação da água dificulta uma maior concentração de matéria orgânica, coisa que em lagoas e lagos é muito mais comum. E esse excesso de matéria orgânica é o processo, vai estar diretamente ligado à eutrofização. O baixo fluxo de água, então, é uma característica marcante. Aqui a temperatura acaba tendo um fator muito maior nessa questão do fluxo de água, né? Afinal de contas, existe uma característica dos líquidos, que é a convecção. A água, quando ela é mais quente, ela é menos densa, a água, quando ela é mais fria, ela é mais densa. Então, quando eu começo a pensar em lagos, por exemplo, que são muito profundos, esse processo de convecção ele pode acabar quase nunca acontecendo, porque essa água quente ela tende a permanecer em cima, essa água fria tende a permanecer embaixo, dificultando o fluxo da água, né? Qual é o problema disso? A gente tem registro, por exemplo, quando os lagos são muito profundos, que lá nessa profundidade muito grande, a gente pode experimentar Desculpa, gente. A gente pode experimentar zonas anóxicas.
Anóxico tô eu desse jeito, né? Tossindo, engasgando com a própria saliva. Muito bem, o que é uma zona anóxica? É uma zona que fica sem oxigênio, tá certo? E aí isso é um problema, que faltou oxigênio, eu não tenho forma de vida, beleza? Até agora não passou, acho que agora foi, né? Eu não vou ter forma de vida, tá certo? Veja bem, então o tamanho do corpo d'água vai ter uma grande capacidade de interferir nas características desses ambientes lênticos. É claro que eu também observo isso aqui. Mas o que é interessante a gente pensar em relação aos ambientes lênticos? Eles são os grandes corpos de água doce. Muitos desses ambientes lênticos, inclusive, vão ser corpos artificiais. Vamos pensar nas represas que a gente tem espalhadas aqui no Brasil. São formações de ambientes lênticos não naturais, onde a gente vai observar isso aqui. E é interessante, que eu já vou trazendo essa provocação aqui para vocês, esse risco à eutrofização, esse processo, né, de acúmulo de matéria orgânica, e entra-se num ciclo vicioso, onde essa matéria orgânica precisa ser decomposta e as formas de vida que habitam aquele corpo d'água passam a ser prejudicado. Nos ambientes artificiais, como as represas, isso é mais potencializado devido à matéria orgânica que existia ali antes da represa, o que se torna um problema muito grande. Aqui nos ambientes lênticos, eu trouxe a descrição das regiões que habitam os ambientes lênticos, margem, zona pelágica e fundo, só para a gente poder pensar um pouquinho, se convidar vocês a pensar como as dinâmicas nesses ambientes vão ser muito diferentes, tá? Do que a gente encontra, por exemplo, no oceano. É claro que no litoral a gente tem uma diferença em relação ao ambiente de mar aberto ou até o próprio oceano, claro que sim, mas aqui essas regiões dialogam diretamente com essa noção do tamanho do corpo d'água. Então nós vamos ter variações muito grandes na composição dos seres vivos desse ambiente, justamente pensando nas características de cada uma dessas regiões. O que é a zona pelágica? É a coluna d'água, tá? Ou seja, é o ambiente onde os organismos estão nadando livremente. Na margem, então, a gente observa muitas vezes uma tendência a uma menor concentração de oxigênio devido à baixa profundidade, tá? O que faz com que o oxigênio muito facilmente escape. Na zona pelágica, a gente espera encontrar maior quantidade de formas de vida, e o fundo vai depender muito da composição do lago de uma forma geral. Normalmente é aqui no fundo que há a deposição de matéria orgânica, que pode levar a esse processo de eutrofização. Ok? Gente, sobre os ambientes aquáticos dos ciclos, o que eu ia dizer hoje para vocês é só isso. Ficamos aqui então, sabemos que existem os ambientes onde eu tenho a presença de correnteza, as regiões lóticas, que por consequência disso eu tenho uma maior movimentação de água que potencializa o processo de oxigenação, enquanto que nas regiões lênticas essa ausência de correnteza dificulta o processo de oxigenação, o que torna a dinâmica dos corpos d'água completamente diferente, justamente porque se eu não tenho gás oxigênio, a vida se modifica drasticamente. Lembre-se sempre que boa parte das formas de vida são formas de vidas aeróbicas. É isso, meus caros. Fiquem bem, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Falou!